Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao meu canal Física em Minutos. Eu sou o professor Alex Nelson e na aula de hoje vamos explorar um tema fascinante da física, a força de atrito estática. Você já parou para pensar por que é tão difícil empurrar um móvel pesado no início, mas depois ele começa a deslizar mais facilmente? Isso acontece por causa de uma força chamada força de atrito estática. Força de atrito estática é aquela que impede um objeto de começar a se mover quando uma força é aplicada. Ela atua numa direção oposta à força aplicada e é essencial para diversas atividades do nosso dia a dia, como caminhar sem escorregar ou segurar objetos sem que eles escorreguem nas nossas mãos. Nesse vídeo, vamos explicar o que é a força de atrito estática, como ela funciona e quais são os fatores que a influenciam. Vamos também fazer algumas demonstrações práticas para tornar o conceito ainda mais claro. Então, se você está curioso para entender melhor esse fenômeno tão presente nas nossas vidas, continue assistindo e não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar recebendo as nossas notificações nos próximos vídeos. Ficou curioso? Então não sai daí não. Depois da vinheta, tem mais! Passamos a entender a primeira situação em que você tem a força de atrito. Quando você tem tentativa de movimento. Você faz uma força sobre um objeto que está parado, mas essa força não coloca o objeto em movimento. Por quê? Porque existe uma força de atrito em sentido contrário que anula a força aplicada. Ou seja, quando você faz uma força de intensidade crescente, como a gente viu no caso anterior, sobre um corpo, que no caso foi o livro, que estava inicialmente em repouso sobre uma superfície horizontal, que foi no caso a nossa mesa, a gente observou algumas características importantes. Que características seriam essas? Passa a agir uma força de atrito estática, compensa a força aplicada até que seja atingido um valor limite, no qual essa força de atrito agora, que mantém esse cara parado, ela se torna máxima. Vamos analisar aqui o nosso gráfico. Quando você faz uma força F1, o que acontece? Você empurra o livro para frente, lembra? E ao empurrar o livro para frente, o livro empurra a mesa para frente. O que a mesa faz? Devolve essa força empurrando o livro para trás. Essas duas forças, elas são exatamente iguais. Ou seja, a força de atrito é igual à força aplicada. Aí o que você fez? Você aumentou a força para F2 e você continuou percebendo que o livro não entrou em movimento. O que aconteceu? Você aumentou a intensidade da força, você empurrou o livro com uma força maior. O que aconteceu? O livro empurrou a mesa para frente. E o que a mesa fez? Devolveu, empurrando o livro para trás com a mesma intensidade. Então, essa força de atrito que surge agora, ela também é igual à força aplicada. Você aumentou a força aplicada, a força de atrito também aumentou. Chega uma hora em que você faz uma força em que você passa a ter um atrito estático máximo, ou seja, existe um atrito ali que é o maior valor capaz de manter o corpo parado. Nessa situação em que o atrito estático ele é máximo, a gente diz que o corpo está na iminência de movimento. Até aqui, nós temos o corpo em repouso. Tá? Até a situação em que o atrito estático é máximo, você não tem movimento. E enquanto o corpo estiver parado, força de atrito é igual à força aplicada. Para que o corpo entre em movimento, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma força maior do que a força de atrito máximo. Qualquer forcinha um pouquinho maior, você coloca o corpo em movimento. Então, o que você está fazendo nesse sentido aqui, ó, de F1 até o valor de F? Você está desentrelaçando as rugosidades.
vai chegar uma hora em que ele está na iminência de movimento. Ele está prestes a entrar em movimento. Ainda não entrou. Então, você tem o corpo em repouso. Para você colocar esse cara em movimento, o que você tem que fazer? Aplicar uma força maior que a força de atrito estática máxima. Nesse caso, eu deixo de ter um atrito estático e passo a ter um atrito cinemático. Exemplificando, vamos supor que eu tenha um corpo parado e sobre esse corpo parado eu aplico uma força F1 de intensidade 10 newtons. E eu percebo que com essa força aplicada, o objeto continua parado, continua em repouso. O que significa isso? Significa que, se o corpo está parado, a força resultante é zero. E se a força resultante é zero, eu preciso ter uma força idêntica em sentido contrário que anule a atuação de F1. Que força é essa? É a força de atrito. Então, a força de atrito que ela vai surgir, ela tem que ser igual à força aplicada. Por quê? Porque o cara está parado. E se ele está parado, a resultante tem que ser zero. Aumento a força para F2 igual a 20 newtons. Só que eu percebo que também com esta força eu não tenho movimento, continua parado. O que significa isso? Significa que se ele está parado, a resultante é zero. Se a resultante é zero, eu preciso ter uma força idêntica em sentido contrário que anule a atuação de F2. Que força é essa? É a nova força de atrito que vai surgir. Ou seja, a nova força de atrito é exatamente igual à força que foi aplicada. Enquanto o corpo estiver parado, a força de atrito é exatamente igual à força aplicada. Por quê? Porque a resultante tem que ser zero, o corpo está parado. Vai chegar uma hora em que você vai fazer uma força, vamos supor uma força de intensidade 50 newtons, esse cara ele continua parado, só que ele está na situação de iminência de movimento. E o que vai acontecer? O que significa isso? Significa que ele está parado, só que ele está prestes a entrar em movimento. Se ele está parado, não há movimento. Se ele está parado, a resultante tem que ser zero. Se a resultante é zero, eu preciso ter uma força idêntica, só que em sentido contrário, que anule a atuação de F3. Que força é essa? É a força de atrito. Só que neste caso, a força de atrito que vai surgir, ela é máxima. Por que ela é máxima? É a maior força de atrito capaz de manter esse cara parado. O que significa iminência de movimento? Vamos entender. Quando eu fiz uma força de intensidade de 10 newtons, eu desentrelacei um pouquinho, mas o cara ainda não entrou em movimento. Aumentei a força para 20, desentrelacei mais um pouquinho, mas ainda não tenho movimento. Aumentei para 50, eu estou no limite, ó, está quase entrando em movimento, mas ainda não entrou. Então, essa força de atrito que surge, ela é a maior força de atrito capaz de manter esse corpo em repouso. Alex, o que eu tenho que fazer para colocar esse cara em movimento? Fazer uma força maior que a FAT máxima. Quando você faz uma força maior que a força de atrito estática máxima, o que vai acontecer? Este corpo ele vai entrar em movimento. Buscamos agora compreender quais os fatores vão influenciar na força de atrito. Em que momentos a gente vai perceber que o atrito ele é alto? E quando é que a gente vai perceber que ele vai ser baixo? O que pode influenciar na força de atrito? Como nós já estudamos, a força de atrito estática ela vai ser uma força que vai surgir quando dois corpos entram em contato e há uma tendência de um deles se mover em relação ao outro. Por exemplo, você quer empurrar um armário, né? Esse armário você vai arrastar ele pelo chão. Você vai fazer força, vai empurrar o armário e esse armário, devido ao contato dele com o chão, né, vai aparecer uma força de atrito. Né? E você já percebeu que não é qualquer força, né, que tira o armário do lugar.
Você vai fazendo uma força, ele não sai do lugar, você vai aumentando a força, vai aumentando, vai aumentando. Chega uma hora que o armário sai do seu estado de repouso e entra em movimento, né? Então, o atrito estático é essa força que vai surgir buscando impedir esse movimento inicial. Mas quais os fatores que vão influenciar na força de atrito? O que poderia causar, né, um aumento na força de atrito? Dois fatores. Primeiro, o que você está colocando em contato, a natureza dos corpos em contato. Então, eu estou colocando uma caixa de madeira em contato com um piso, eu estou arrastando essa caixa no cimento, eu estou arrastando essa caixa de madeira, de repente, numa superfície de gelo. O que vai influenciar nesse caso? A natureza da superfície em contato. Então, vai ter situações em que você vai ter um contato mais rugoso. Isso vai fazer com que o atrito seja um pouquinho maior. Vai ter situações em que você vai ter uma superfície mais lisa. O atrito, logicamente, vai ter que ser menor. Além da natureza da superfície de contato, compressão entre os corpos. Como assim? Quanto mais comprimido estiver essas duas superfícies, imagina, eu coloquei uma caixa em contato com o chão. Quanto mais pesado for essa caixa, concorda comigo que maior vai ser essa aderência entre a caixa e o chão? Maior vai ser a força de atrito. Maior vai ser a força que você vai ter que fazer para colocar essa caixa em movimento. Então, a compressão entre os corpos, né, ela vai influenciar a força de atrito? Vai. Então, a gente pode pensar de que maneira? Quanto mais pesado for um objeto, maior é a compressão que ele vai fazer com a superfície em contato. E quanto maior essa compressão, mais difícil torna-se colocar esse corpo em movimento, porque o atrito vai ser alto. Então, a força de atrito ela vai depender de dois fatores. Primeiro, a natureza da superfície em contato e da compressão entre os corpos. Vamos buscar agora detalhar cada uma dessas situações. Outro fator que vai influenciar na força de atrito estática é a sua natureza dos corpos em contato. Ou seja, o que você está colocando em contato. Vamos supor que eu tenha três superfícies: madeira, grafite e alumínio. E sobre essas três superfícies, eu vou colocar um bloco de aço. A partir daí, eu vou fazer uma força sobre esse bloco, buscando colocar em cada situação o bloco na situação de iminência de movimento. Então, na primeira situação, eu venho no meu bloquinho de aço, faço uma força F1, deixo o bloco naquela situação de iminência de movimento, e eu vou perceber, lógico, que nessa situação eu tenho uma força de atrito estática máxima, que é a maior força capaz de manter esse bloco parado. Aqui eu não tenho movimento. Se eu tentar colocar esse bloco de aço na mesma situação, ou seja, na iminência de movimento, mas sobre a superfície, que é o grafite, eu vou perceber que eu vou fazer uma força menor. Logicamente, a força de atrito que vai aparecer, que é a maior força de atrito capaz de manter esse bloco de aço parado sobre a superfície de grafite, também é menor. E se eu colocar esse bloco de aço em cima de uma superfície de alumínio e buscar mais uma vez a situação de iminência de movimento, eu vou perceber que para que isso ocorra, a força que eu vou ter que aplicar sobre o bloco de aço é menor ainda. E lógico que a força de atrito estática máxima que vai aparecer é menor. Como é que a gente vai explicar isso? Lembra que eu falei que a força de atrito está relacionado com a rugosidade? Então, quanto mais rugosa for a superfície,
maior é a força que você vai ter que fazer para colocar na situação de iminência. E quanto mais lisa for a superfície, menor é a força que você vai ter que fazer para colocar na situação de iminência de movimento. Para isso, nós vamos expressar essa dependência dos corpos em contato por meio de uma constante chamada coeficiente de atrito estático. E para cada contato, eu vou ter um valor. Por exemplo, para o contato aço-madeira, esse coeficiente de atrito estático vale 0,95. Para o aço e o grafite, 0,78. E para o aço e o alumínio, 0,61. Perceba que quanto maior o coeficiente de atrito, maior é a FAT máxima. Quanto menor o coeficiente de atrito, menor é a FAT máxima. Então, o coeficiente de atrito, ele é um número que vai mostrar para a gente essa dependência dos corpos que estão em contato. O que eu estou atritando? É aço com madeira? É aço com grafite? É aço com alumínio? Então, para cada contato, eu vou ter uma constante específica. E mais, quanto maior esse valor desse coeficiente, quanto mais alto, maior é a sua rugosidade. E quanto menor esse coeficiente, mais lisa é a superfície. A gente pode, então, dizer o seguinte, que essa força de atrito estática máxima, ela é proporcional ao coeficiente de atrito estático. Ou seja, quanto maior o coeficiente de atrito, maior é a FAT máxima. Quanto menor o coeficiente de atrito, menor será a FAT máxima. Outra coisa importante, o coeficiente de atrito, ele é uma grandeza adimensional, ele não tem dimensão. As grandezas, geralmente, elas precisam de uma unidade. Quando você pega a grandeza distância, você tem a unidade metro. A grandeza tempo, você tem a unidade hora. E para medir coeficiente de atrito? Não tem. É simplesmente 0,95, 0,78, 0,61. Adimensional. Ok? Então, coeficiente de atrito, ele é diretamente proporcional à força de atrito estática máxima. Outro fator que vai influenciar na força de atrito estática é a compressão entre os corpos. Para visualizar isso, vamos supor que eu coloque um livro sobre a mesa. Analisando as forças que atuam sobre esse livro, nós vamos chegar à conclusão que existem duas forças. A primeira, a força peso. O planeta está exercendo uma força atrativa, puxando o livro para baixo. E devido a essa força, o livro começa a pressionar a superfície da mesa. E devido a essa compressão, o livro recebe uma reação. Essa força que a superfície exerce sobre o livro, nós chamamos de força de reação normal. Lógico, estando este livro em repouso, estando este livro em equilíbrio, essas duas forças elas são exatamente iguais em modo. Ou seja, a força que o livro exerce sobre a mesa é a mesma força que a mesa aplica sobre o livro. E se nós analisarmos o contato entre o livro e a superfície, nós vamos perceber que esse contato não é uma superfície perfeitamente lisa. Existem rugosidades entre esses dois corpos. O livro tem suas rugosidades, a mesa tem sua rugosidade. Quando você coloca esses dois livros em contato, o que vai acontecer? Essas rugosidades elas vão se entrelaçar. Logicamente que a gente pode tirar algumas conclusões a respeito disso. Quanto mais pesado for esse livro, o que vai acontecer? Maior vai ser a compressão entre as superfícies. Ou seja, quanto mais pesado for o livro, maior é a aderência entre o livro e a mesa. Maior vai ser a
compressão entre o livro e a mesa. Logo, maior será a força que a mesa irá aplicar sobre o objeto. Se esses dois caras são iguais, quanto mais pesado for o livro, quanto maior for o seu peso, maior vai ser o quê? A força normal. Então, quanto maior for o peso do livro, maior é a compressão entre as superfícies e maior é a força que a mesa vai aplicar sobre. Mais difícil será iniciar esse movimento. Se a gente pegar e aplicar uma força F1 sobre esse livro, colocando esse cara na iminência de movimento, ou seja, naquela situação de quase movimento, a gente já percebeu, já estudamos esse assunto, que vai aparecer uma força de atrito contrária. O que seria essa força de atrito? É a maior força de atrito capaz de manter esse livro parado. Então, eu fiz uma força F1, e o que vai acontecer? A superfície, devido a essa compressão, vai exercer uma força de atrito máxima. Lógico que, quanto mais pesado, maior é a força que você vai ter que fazer para colocar esse cara na situação de iminência. Maior é a força que você vai ter que fazer para deixar ele naquela situação de quase movimento. Como essas duas forças são iguais, significa que a força de atrito máxima ela vai ser maior quanto maior for a compressão entre os corpos. Quanto mais pesado for o livro, maior é a compressão, maior é a força de atrito máxima que vai aparecer na situação de iminência de movimento. Então, como essa compressão ela tem um valor, né, igual à reação normal da superfície sobre o bloco, o que a gente conclui dessa brincadeira? A gente conclui que a força de atrito máxima ela é proporcional à força normal. Então, quanto maior for o peso, maior é a compressão, maior é a força normal. Quanto maior a força normal, maior é a força de atrito estática máxima. Ou seja, mais difícil torna-se você colocar o objeto em movimento. Você vai ter que fazer uma força maior para iniciar o movimento desse objeto. Então, quanto maior a compressão, maior será a força de atrito estática. Ficha? Isso aí. Então, vamos tentar agora juntar tudo isso que a gente aprendeu numa única fórmula. Desenho abaixo, nós temos um indivíduo, um homem fazendo uma força, empurrando uma caixa enorme sobre uma superfície. Só que tem um detalhe, ele não consegue colocar essa caixa em movimento. Quais as forças que estariam atuando nessa caixa? Força-peso, nós temos a reação normal, nós temos a força que o indivíduo está fazendo e nós temos também um atrito estático. Por que um atrito estático? Porque a caixa ela não está em movimento, está parada, está em equilíbrio. Então, esse tipo de atrito é um atrito estático. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: toda vez que o corpo estiver parado, a força de atrito é igual à força aplicada. Enquanto um corpo estiver parado, a força de atrito é exatamente igual à força aplicada. O cara fez aqui uma força de 10 newtons. O corpo está parado. Quanto é que vale a força de atrito? 10 newtons. Ele aumentou para 20. A caixa continua em repouso. Quanto vale a força de atrito? 20 newtons. Ele aumentou para 50. A caixa continua parada. Quanto vale a força de atrito?
50. Enquanto ele estiver fazendo força e a caixa estiver parada, força de atrito é exatamente igual à força aplicada. Tudo bem? E lógico que quando você está na iminência de movimento, a força de atrito estática ela é máxima. E ela vai ser dada por essa expressãozinha aqui, ó. O que é isso? A força de atrito, lembra? Ela depende de dois fatores. Ela depende da natureza das superfícies em contato. Então, como é que a gente vai expressar isso? Pelo nosso coeficiente de atrito estático. Essa caixa está deslizando aonde? Numa superfície de concreto. Então, é madeira com concreto, é madeira na areia, é madeira no gelo. Natureza do contato, né? A caixa está deslizando sobre qual superfície? É uma superfície rugosa? É uma superfície lisa? Então, essa força de atrito ela depende da natureza da superfície em contato. Mas nós vimos também que quanto maior a compressão, maior é a força de atrito. Lembre-se, quanto mais pesado é a caixa, maior é a reação normal. Então, maior será a força de atrito. Então, neste caso, em que você tem um parado na iminência de movimento, nós temos essa formulinha para calcular a força de atrito estática máxima. Força de atrito estática máxima, ela vai ser o produto do coeficiente de atrito estático vezes a normal. Lembrando que, neste caso, a normal ela é exatamente igual ao peso no objeto. Neste caso. Ok? É isso aí, pessoal. Chegamos ao final do nosso vídeo sobre força de atrito estática. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante sobre esse conceito tão importante da física. Lembrando que a força de atrito estática é essencial para muitas das nossas atividades do cotidiano. Entender como ela funciona nos ajuda a compreender melhor o mundo ao nosso redor. E se você curtiu esse conteúdo, não se esqueça de dar o seu like. Se inscreva no nosso canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Deixe o seu comentário, suas dúvidas ou suas sugestões ou temas que você gostaria de ver por aqui. Adoramos saber a opinião de vocês e estamos sempre abertos a novas ideias. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima!